Olá, muito boa tarde a você. Pacientes da rede pública de saúde denunciam que não estão conseguindo marcar cirurgias eletivas, aquelas que estão fora do critério de urgência e emergência. Tem gente tentando há meses e voltando para casa todo dia sem perspectiva de data. Veja só. Edson diz que não se alimenta direito e que está complicado até para falar. Ele está assim depois que descobriu um câncer que já se espalhou pela laringe e faringe. Sandra mostra os exames e o encaminhamento para uma cirurgia, mas há meses tem passado de hospital em hospital para marcar o procedimento para o irmão. Nesta quinta-feira tentou no Hospital Regional da Asa Norte, mas... Para a funcionária chegar e falar, não estamos marcando há 6 meses. A situação da dona Ana já é outra. Com um cisto no útero, a cunhada dela, Eliette, também tem um pedido do médico para fazer a cirurgia no hospital de base. Mas há um ano, e mesmo diante do problema, o procedimento cirúrgico ainda não foi realizado. Diga que não tem vaga, que não tem vaga para fazer a cirurgia, né? A resposta para o problema dos pacientes pode estar em um relatório do Conselho Federal de Medicina, que revela que no Sistema Único de Saúde tem mais de 900 mil cirurgias eletivas paradas em todo o país. O documento foi divulgado neste mês de dezembro, mas o Distrito Federal ficou de fora dessa pesquisa, porque não repassou os dados para o Conselho. Em nota, a Secretaria de Saúde esclarece que atualmente cada hospital da rede possui a própria lista de cirurgias. E existem pacientes que estão em mais de uma lista. Assim, essa sobreposição faz com que esses números não sejam reais e dificultem os cálculos. Mas vamos correr para onde? Se todas as portas que a gente bate, nunca tem nada para ele. Está tudo fechado as portas. Em nota, a Secretaria de Saúde se limitou a dizer que realmente houve cancelamento de cirurgias ontem, mas garante que a situação voltou ao normal nesta quinta-feira, um serviço que está sendo negado ao contribuinte, Cláudio Humberto. Pois é, um serviço, aliás, pelo qual ele paga, pelo qual ele pagou e paga. É vergonhoso, as pessoas aqui no Distrito Federal, aqui no Brasil, mas aqui particularmente em Brasília, já não morrem da doença, morrem do hospital, ou da falta de hospital, ou da falta de médico, falta de atendimento, falta de vergonha. Não é possível que as pessoas que têm uma vida tão sofrida, pessoas que ralam tanto, inclusive para sustentar essa máquina administrativa incompetente que nós temos no setor público, ainda passem por isso. Não conseguem simplesmente que a sua própria cirurgia se realize e que há, diante de cancelamentos seguidos, por essas e por outras, é porque alguns cidadãos de vez em quando perdem a paciência e acabam protagonizando algum caso, alguma violência. Foi o que aconteceu recentemente num desses hospitais públicos aí que tratam vergonhosamente os cidadãos, que diante de uma desmarcação de cirurgia, um pai se desesperou e sacou de uma arma para tentar fazer com que o médico cumprisse, afinal de contas, o que estava cumprido, o que estava previsto. O médico cirurgião chegou, era um sábado à tarde, chegou vestido como se estivesse a caminho de um churrasquinho entre amigos, para dizer que não podia fazer uma cirurgia pela qual aquele garoto esperava há meses. É vergonhoso que isso ainda aconteça e continua acontecendo, porque há total impunidade com relação às pessoas que praticam esse tipo de ato. A Câmara Legislativa aprovou em segundo turno o projeto de lei que define eleições diretas para a escolha dos administradores regionais. O texto aprovado nesta quarta-feira segue para sanção. Agora, qualquer eleitor inscrito na seção eleitoral da região administrativa vai ter o direito a voto. Se for sancionada a proposta, caberá ao governador escolher entre os 3 nomes mais votados. O candidato escolhido vai ter um mandato de 4 anos. Cláudio Humberto, um assunto aí que realmente era um assunto de campanha, agora depende do governador. É uma daquelas coisas, né, que são simpáticas, serve muito à campanha eleitoral, serve muito a que políticos façam média com seus eleitores, mas na prática a teoria é outra. Isso não tem o menor perigo de dar certo, por uma razão muito simples. O eleito terá legitimidade das urnas, mas não terá tinta na caneta, não terá orçamento, não terá receita, não terá autonomia sobre as suas próprias ações. Vai fazer campanha prometendo o quê? Prometendo tapar buracos? Ele não vai ter nem sequer estrutura para isso,
não vai ter meios para contratar a operação tapa-buracos. Vai fazer o quê? Pintar a guia, o meio-fio de branco? Também não vai ter dinheiro para comprar a tinta, não vai ter dinheiro para contratar o pintor, não vai ter dinheiro para nada. Então, na prática, isso não funciona. Não funciona até que as cidades que nós temos, como Taguatinga, Ceilândia, Guará e tantas outras, adquiram autonomia política e orçamentária. Aí sim, quem sabe, possamos celebrar a eleição direta. Por enquanto, isso é apenas uma presepada demagógica. E a última reunião do ano do Comitê de Política Monetária do Banco Central foi histórica. Os juros básicos caíram para 7% ao ano, o menor nível em mais de 3 décadas. Taxas menores incentivam o consumo, principalmente de produtos que dependem do crédito. O presidente Michel Temer usou as redes sociais ontem à noite para comentar a redução da taxa. Com estes juros mais baixos, evidentemente que fica mais fácil para viver, mais fácil para trabalhar, mais fácil para comprar, mais fácil para morar, porque naturalmente isto reduz também os juros de todo o sistema bancário. Então nós temos esta boa notícia, fruto precisamente daquilo que o governo está fazendo ao longo do tempo e que é em benefício de você, consumidor, você que vive do trabalho, você que vive do cotidiano, você que vive do dia a dia. A próxima reunião do Copom é só em fevereiro. Uma nova queda nos juros depende da reforma da Previdência, na avaliação do Banco Central. A estratégia do Planalto agora é a mesma usada antes da votação das denúncias contra Michel Temer na Câmara. Concentrar esforços numa conversa direta com o maior número possível de parlamentares. Na noite passada, o presidente abriu novamente as portas do Palácio da Alvorada para pedir votos a favor da mudança. O Sérgio Amaral está aqui hoje e traz novidades. Uma boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você, Rodrigo, ao Cláudio, a todos que nos acompanham. Olha, a situação realmente, como você disse, Rodrigo, está difícil, está muito difícil aprovar essa reforma da Previdência, mas o presidente Michel Temer continua dizendo que está otimista e acha que ainda dá para aprovar, pelo menos na Câmara dos Deputados, ainda esse ano. Em tese, né, Rodrigo, mas só em tese, isso aí nem deveria ser muito difícil, esse trabalho de convencimento dos políticos, porque, afinal de contas, todo mundo, seja da situação, seja da oposição, todos os grupos políticos que pretendem assumir o comando do país a partir de 2019, ou seja, os que pretendem vencer a eleição no ano que vem, deveriam querer assumir o comando do país já com essa reforma vencida, feita. Por quê? Porque pegariam o governo com uma margem de manobra financeira muito maior. Mas a gente sabe, né, Rodrigo, que na política a lógica nem sempre prevalece. E justamente por isso, nesse momento, o governo calcula que tem 290 votos favoráveis à reforma, mas são precisos 308. E aí, haja conversa, haja negociação para conseguir chegar a esse número. Como você disse ontem à noite, o presidente Michel Temer fez mais uma reunião no Palácio da Alvorada com ministros, com líderes de partidos, com aliados, enfim, com muita gente. E, afinal de contas, esse pessoal todo, né, Rodrigo, há semanas não faz outra coisa a não ser negociar, contar voto, negociar, contar voto. E, por enquanto, como eu disse, essa contagem ainda não passa dos 290 votos a favor da reforma, né? O governo já acenou, vamos dizer assim, uma cenourinha, né? Mostrou para os políticos o quê? Que se aprovarem logo a reforma da Previdência, vai sobrar dinheiro já no ano que vem para a liberação de alguns bilhões de reais de emendas parlamentares. Isso aí é o quê? É dinheiro que o próprio deputado vai chegar na base eleitoral dele e vai dizer, olha, fui eu que consegui esse dinheiro para essas obras, para esses serviços aqui na nossa região. Mas nem isso, por enquanto, tem adiantado. Agora há pouco, Rodrigo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu uma entrevista até um certo ponto irritado com essa demora, e eu anotei aqui algumas coisas que ele disse. Ele disse que a não aprovação da reforma seria um equívoco, que os políticos devem entender que, sem mudar a Previdência, estados e municípios ficam inviabilizados, e isso aí vale tanto para estados e municípios governados por aliados, como também para a oposição, ou seja, a não aprovação da reforma é ruim para todo mundo. E Maia reconheceu que o prazo é curto, mas disse que é preciso que se criem condições para aprovar a reforma da Previdência, porque isso seria um divisor de águas para o Brasil. Rodrigo.
Obrigado, Sérgio. Continua de olho aí na reforma da Previdência. E a greve dos metroviários chega a 29 dias. O governo já calcula um prejuízo de quase 6 milhões de reais. O funcionamento do metrô continua reduzido, com apenas 18 trens rodando em horário de pico. Aliás, em horário de mais movimento. Os metroviários exigem a contratação de mais de 600 aprovados no último concurso e o pagamento de reajuste salarial de 8,41% em atraso há 2 anos. Ainda não há previsão de reunião entre a direção e o sindicato. Enquanto isso, a população e o passageiro, Cláudio Humberto, continuam sofrendo. Pois é, o governo faz as contas, o metrô faz as contas do que deixou de arrecadar, alguma coisa como 6 milhões de reais. Mas a conta que deve ser feita não é essa, é do prejuízo causado àquelas pessoas que deixaram de ser transportadas, aquelas pessoas que perderam o emprego. Mostramos aqui casos de gente que perdeu o emprego em razão da greve do metrô, aquelas pessoas que não conseguem chegar ao serviço, que não conseguem chegar ao hospital, que não conseguem chegar a tempo à escola. Essas pessoas é que contabilizam prejuízos insuportáveis. Uma greve de 1 mês de duração, será que o metrô vai mesmo cortar os dias parados, como se espera que aconteça? Ou vai novamente fraquejar? Ou vai novamente admitir isso como um dos itens de negociação para o retorno ao trabalho? E a Justiça do Trabalho, quando vai deixar de ser tão conivente com esse tipo de atitude que faz de toda uma população refém dos interesses de um pequeno grupo, de um grupelho frequentemente motivado por questões político-ideológicas e até eleitorais? É preciso que todos tenham vergonha, todos tenham a responsabilidade, sobretudo esses senhores que decidem que não andam de metrô, não andam de ônibus, eles andam de carro oficial, financiados exatamente pelaquela imensa maioria de brasilienses que precisam do metrô para ir trabalhar. E a seguir, entenda como vai funcionar a tarifa branca de energia elétrica logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.